Olá, este é o Visão ACI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional em parceria com a Mega Brasil e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui tratamos dos destaques no portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Hoje quero trazer para a nossa conversa um destaque de um texto da Luciane Kobayashi, que tem como título Comunicação Pública, quando a clareza vence o labirinto. E dentre os vários temas, né, e os vários articulistas, é, a seleção não foi só porque é interessante, mas porque a comunicação pública vem cada vez mais ganhando destaque, não só por conta de legislações, né, mas também por conta do cenário e do acesso do cidadão às redes e aos centros de informação. é, então, eu acho que é um tema assim que vem ganhando um espaço muito interessante. Então, por isso que a gente trouxe hoje o texto da Luciane. E aí começo com uma pergunta para o senhor. Quando ela diz que a comunicação pública deixa de ser ritual protocolar e passa a ser prática democrática, ela propõe uma mudança de paradigma. Então, a partir desse trecho, como que o senhor enxerga essa virada de paradigma, né, e como que ela pode inspirar essas organizações, não as públicas, mas as privadas, especialmente quando a gente fala de confiança e de reputação? Ela vem, né, a atuação dela no campo público. É muito interessante isso. Nós temos pessoas que vêm da iniciativa privada, que estão em governos, enfim, então isso é muito rico. E justamente esse termo, comunicação pública, ele é genérico. É, é mais ou menos como um professor meu discutia, né? Ele dava comunicação dirigida, a disciplina, e ele achava um absurdo esse nome, porque ele dizia toda comunicação é dirigida. E nós estamos hoje num ambiente em que todas as organizações resolveram se comunicar. Um, se comunicar. Dois, publicamente, porque nós hoje, com o advento da internet e das redes sociais, é impossível que um órgão, por mais técnico que seja, ele não tenha uma cara e uma presença digital. Até a gente conversa muito sobre um conteúdo que é a presença competente na internet. Isso já foi uma palestra que eu ministrei algumas vezes. E a presença competente na internet é uma das estratégias do reconhecimento, ao lado da arte narrativa. Então, a comunicação pública nada mais é, no caso aqui, partindo do texto da Luciane, a obrigação que os serviços públicos, que os entes públicos, que as secretarias, que os hospitais públicos, que as instituições que lidam com o cidadão, aí você também usou essa palavra na sua pergunta, que elas têm, a obrigação que elas têm de falar ao grande público. E aí, nessa hora, vem todos os estudos de público, que nós até falamos no último programa, para que se fale o jargão adequado, para que se chegue à realidade daquele vamos usar as palavras aqui, né? Daquele contribuinte, daquele usuário, daquele cliente, daquele consumidor. Quer dizer, todas essas palavras aí, daquele cidadão, que só a organização conhece bem. Por quê?
porque normalmente está lidando com um cadastro, né? Por exemplo, nós vamos pegar todos aqueles que estão ligados a uma fornecedora, a uma concessionária de águas, ou de águas e esgotos. Não é? Nós temos aí municípios inteiros com a atuação de uma empresa privada. Nós temos aí o marco, né, o legal do saneamento, que trouxe o investimento privado ao setor que era antes monopólio estatal, né, no nível dos estados, não é no nível da União. Houve algumas exceções, há companhias municipais já, enfim, um emaranhado de legislações e de decisões que foram tomadas. Isso ao longo do tempo. O marco civil do saneamento, essa lei procurou dar uma organizada nesse setor. Mas estou dando esse exemplo. Quem é que vai falar com essa massa de clientes? Né? Vai preparar um site? Vai preparar um comunicado? Eu recebo no meu e-mail, no meu caso pessoal, uma informação de que vai haver uma interrupção de fornecimento de água no tal dia, uma redução por conta de uma manutenção. Pode haver falta entre os tais horários. Procure economizar. Quer dizer, é uma informação de utilidade pública. Inclusive, hoje existem alguns alertas que são dados para grandes massas populacionais via companhias telefônicas. Quer dizer, aí nós estamos falando com a totalidade da base. Se vai haver, então, um vendaval, uma chuva de grande porte, e os serviços meteorológicos informam isso, os municípios estão utilizando de comunicados emergenciais que entram no seu celular. Você não pode dizer que não quer. Você não pode nas configurações e diz que não quer receber aquele alerta. Então, nós evoluímos muito na questão da comunicação pública, e é disso que a Luciane trata no artigo dela. Muito bem, professor. Vou pedir 5 segundos para a gente tomar um golinho d'água e voltar com essa conversa. Tem bastante coisa para a gente conversar. Professor, vamos lá. Tem mais uma dúvida aqui que me gerou do texto. A, a Luciane, ela fala de um pacto de confiança, né, construído pela clareza e pela transparência nesse processo relacional da comunicação. E aí a minha pergunta é, como construir esse pacto de comunicação institucional? E aí a gente tem que pensar nos ruídos, nos descréditos, nos discursos de narrativa. Mas se o senhor, enquanto professor e profissional da área, pudesse nos dar um pequeno conselho, como reconstruir esse pacto de confiança? É a palavra, eu acho que a palavra principal hoje é essa. E ela não está presente
na maioria dos textos sobre governança. Isso é uma falta que eu sempre aponto na questão do ESG, que é um resumo e que eu acredito, por experiência da pesquisa que conduzimos, que o índice de transparência ativa supera. Ele engloba mais preocupações. É claro que tratar de ambiente, tratar da questão social e da governança, que é a conversa hoje está em toda parte, ok, mas tem mais coisa. E nós tratamos disso. E fé pública, nós estamos falando de fé pública. Quando se fala em confiança, é fé pública. Public trust está presente muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Espero que a gente construa esse, esse pacto, porque ele é construído por cada ente. Ele é construído por cada ente como? No dia a dia. É muito próximo de reputação. Então, é uma construção que você nem se dá conta, você cliente. Os profissionais sabem disso. Eles mexem esses botões, eles calibram esse discurso. Ele tem que estar ligado às ações. Não pode ser um discurso solto no espaço. Então, o dia a dia, e fui colega no Regional de Profissionais de Relações Públicas da primeira região do Alexandre Coimbra, foi presidente na gestão em que eu fui secretário-geral, saudoso Alexandre Coimbra. Ele foi por muitos anos profissional de comunicação na Light, no Rio de Janeiro, que é a empresa onde as relações públicas começaram no Brasil, só que em São Paulo, mas a companhia era a mesma, Light, de procedência canadense. E no final da carreira dele, quando então ele se aposentou e veio pro, e foi para o conselho, é, ele foi ombudsman, ele foi ouvidor. Então, foi dado a ele por conta de todas as décadas que ele atuou na comunicação, nas relações com a imprensa. Então, ele tinha o feeling, era fantástico vê-lo trabalhar. Eu tive essa oportunidade. Tivemos, nós que fizemos parte daquela gestão, né? Nós até temos registros de imagem e voz do Alexandre Coimbra no nosso portal. É só entrar lá, colocar lá Alexandre Coimbra, que você vai recordar essa figura importante das relações públicas aqui no Brasil. Então, essa construção é cada ente que faz. Tá? Então, vou dar um exemplo, de novo, vou falar de serviços de água e esgoto. Eu sou natural de São Paulo, né? E vivo na Ponte Aérea. Eu brinco que eu sou filho da Dutra, né? Então, a minha vivência em São Paulo sempre foi muito positiva com relação à Sabesp e à CETESB, para falar de dois entes do Estado de São Paulo, estatais do Estado, não federais, não municipais, estaduais, ligados ao meio ambiente, controle de poluição, água e esgoto. CETESB e Sabesp. E com muito boa reputação. Nem pensar em privatizar. Quando eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, era esse o pensamento. Começava-se a falar em privatização. Me mudei para o Rio de Janeiro. SEDAI, péssima imagem, péssima reputação.
Então, quando a privatização veio a acontecer no Rio de Janeiro, a população, se fosse feito um plebiscito, que não foi feito, mas se fosse feito, cravaria no privatize. E ela foi privatizada. Bem, mais recentemente a Sabesp também foi, mas eu garanto que se fizessem uma. Garanto, não posso garantir, porque ninguém pode garantir nada, mas eu tenho a impressão que se fosse feito o plebiscito, teria sido não. Mesma coisa aconteceu com a companhia do metrô. O metrô do Rio de Janeiro, de péssima imagem, foi privatizado facilmente. Eu diria que os serviços continuam tão ruins quanto antes. E o metrô de São Paulo, uma joia do serviço público, na minha concepção, não estou vivendo em São Paulo hoje em dia, também creio uma posição contrária da população quanto à privatização. No caso do metrô de São Paulo, foi feita alguma coisa diferente, né? Nós temos o metrô estadual e temos linhas exploradas por empresas privadas. Então, aí é um mix. Então, respondendo aí a tua pergunta, quer dizer, cada ente é que vai cultivar e obter ou não a confiança e a fé pública. Eu achei muito interessante o que o senhor falou, cultivar, né? Então é um pacto que não se encerra, né? No seu comum acordo, né? É Não como é se um fosse um papel que laço, assina. é como se fosse um laço e, né? O ente, a organização e o público estão cada um segurando uma ponta ali para ele não se desfazer, né? E é fácil de desfazer, né? Pois O é, pistão não é um nó. é, O nó é quando uma empresa está incomodando, ela está mal. Eu vou dar um exemplo também. A empresa que obteve a concessão da BR-40, que eu usava semanalmente quando eu trabalhei em Juiz de Fora, que liga o Rio a Juiz de Fora. Uma empresa de serviços questionáveis, brigando na justiça para não deixar a concessão. O Estado já declarou maus serviços, o fim da concessão, mas aí há recursos na justiça e quem usa a BR-40, né, que passa por Petrópolis e vai até Juiz de Fora, em Minas, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, sabe do que eu estou falando, né? Então, às vezes, vira um nó a tua relação com aquela empresa. E aí o nó é o nó cego, né? A gente fica aborrecido. A gente paga aquele pedágio com raiva, né? Então, exemplos aí do assunto, do nosso tema. sim, exemplos valiosos, valiosos. Professora, a conversa é boa, mas eu vou pedir 5 segundos, infelizmente, ou felizmente, né? Porque o próximo bloco também é muito interessante. A gente vai trocar de tema e falar do índice de transparência ativa daqui a pouco. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30.
Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Professor, então, falando do índice de transparência ativa, deixa eu colocar todos nós na página, então, em que estamos. Estamos dentro da instância 4, reputação, na tática 13, estudo dos públicos, e hoje eu peço que o senhor, por favor, nos explique o item 13.9, que é estudo dos públicos, gênero e orientação sexual, e 13.10, que é estudo dos públicos, aspecto étnico-religioso. Nós estamos tratando de temas bastante sensíveis, presentes na pauta, todas as pautas, atinge a todas as empresas, todos os profissionais, todas as esferas de governo, enfim. Então, não é possível que numa organização esses assuntos não sejam tratados por alguém. Quer dizer, para quê? Garantir que não haja discriminação. Nós estamos falando de dois temas. Vou falar dos dois juntos. E como nós estamos falando de estudos públicos, não há necessidade de separar esses quesitos, tanto como em outros casos. Nós falamos no programa passado, né? Infância e adolescência, terceira idade e as pessoas portadoras de deficiência. Agora estamos falando de gênero, orientação sexual e aspectos étnicos. Então, essas questões têm que ser tratadas pelas organizações. Isso é preciso estabelecer, primeiro, olhando a legislação, há legislações que regulam, talvez até menos do que devesse. Vou falar isso e vou me lembrar do quesito do nosso programa passado. Conversando com a Solange sobre a questão do etarismo, dizia eu que se nós usamos as cotas, e a minha universidade foi pioneira nas cotas, a UERJ, ela foi a primeira universidade e não precisou de lei para isso, foi um exemplo para todo mundo, a UERJ, e eu trabalhei diretamente com isso. Vi o desempenho dos alunos, posso aquilatar que não trouxe nenhum tipo de perda. A questão das cotas sociais, que nós temos cotas lá, além de étnicas e de renda, também a questão dos filhos de policiais, filhos de bombeiros, das populações indígenas e quilombolas. Então, se você criou cotas e elas estão sendo realmente úteis e válidas, talvez devesse ser usado o mesmo critério para idades, a criação de cotas. Porque existe muito discurso bonitinho na internet, mas na hora do vamos ver lá, as pessoas são demitidas pela questão da idade, ou não são admitidas. Né? Houve até um caso interessante narrado no LinkedIn do camarada que fez vários processos de seleção e nunca foi chamado, com 50 anos de idade. E aí ele começou a responder algumas outras vagas, não mencionando a idade, o que é meio difícil, ou reduzindo a idade para 40.
com o mesmo currículo, mesmas passagens empresariais e tal. E começou a ser chamado em vários processos. Aí, quando era uma conversa assim como eu faço com você, cara a cara, em que a idade aparecia, ele então via a mudança de atitude do contratante. Então, a questão de gênero, que na universidade não é um problema, nunca foi, né? Os professores, aliás, enfim, nós temos, acho que não tenho esse dado, mas acredito que mais mulheres do que homens, não podemos tratar mulheres aí como minoria, no caso da universidade. O número de docentes, eu acho que é parelho, e todo mundo ganha exatamente igual. Então, isso é muito interessante. Ver aquela questão de que o homem ganha mais que a mulher. Na universidade, isso não acontece. Então, é um exemplo. Orientação sexual. Nós temos aí legislação colocada para tratar desse tema. Então, também, se a empresa não está olhando para isso, na hora da auditoria, nós vamos apontar. É preciso tratar dessa questão, cumprindo a lei ou então as melhores práticas. Aí você tem que olhar para o setor, para o tipo de trabalho que é realizado por aquele profissional que vai ser contratado, enfim. O auditor tem que olhar para isso. E no caso étnico, mesma coisa. Estamos falando de cotas é, pela cor da pele, né? Buscando. E é uma questão difícil a coisa das bancas. É complicado. Mas não pode, porque é complicado, você deixar de tratar. Né? Porque as pessoas podem é, falsear informações sobre cor da pele, enfim. Já vimos aí alguns políticos que colocam. Essa informação eu acho que devia sumir do, do ticket eleitoral. A gente vê a mesma pessoa dando duas, duas avaliações diferentes sobre cor da pele. A mesma pessoa, numa eleição e na outra. Isso é completamente absurdo. Então, isso devia desaparecer, na minha opinião. E isso não é uma informação relevante. O que está se olhando é a proposta ou o histórico de um político para receber o nosso voto. Então, e outra coisa, a avaliação genotípica, fenotípica de aparência é muito subjetiva, é muito complicado. Então, essa informação, da minha visão, deveria sumir. É como eu falei no programa passado, o rádio. Como é que você poderia discriminar um cantor, uma cantora, no tempo do rádio? Impossível, porque você estava ali apreciando o canto. Né? Então, é muito interessante pensar nisso, de abrir mão do, do olhar e aumentar a capacidade de ouvir o argumento, ouvir a proposta, ouvir o candidato ao emprego ou ao cargo público, entendeu? Sem olhar para a aparência. Eu me lembro dos anúncios que eu via quando eu era jovem. Precisa de boa aparência. O que é boa aparência? Onde é que está escrito o que é isso? Então, essa preocupação com essas questões sensíveis, a preocupação está presente no
exame do índice de transparência ativa. Muito bem, professor. Obrigada mais uma vez pela aula, pela conversa. Quem nos acompanha, obrigada também pela companhia e pela conversa. E nos vemos no próximo episódio. Estamos em todas as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.